Boa noite, meus queridos. Sou a professora Lúcia, estou morrendo de saudade de vocês. Escolhi esse tema, pandemias ao longo da história, não para alarmar vocês de jeito nenhum, mas para alertar sobre a importância da vacinação, porque muitas dessas doenças que eu vou falar aqui, vocês vão ver que elas foram erradicadas, pelo menos tinham sido erradicadas, mas elas têm voltado ultimamente e elas têm ressurgido, e por isso que eu vou falar dessas questões, dessas pandemias ao longo do tempo, certo? E aí, então esse foi o tema que eu escolhi para nossa aula. Eu queria deixar claro que eu não falei de todas, eu elenquei só algumas, porque muitas das atuais, dessas últimas, como a dengue, a chikungunya, a zika, a gente pôde viver esses surtos. Então, eu falei das mais antigas que ocorreram ao longo da história. Então, essas últimas eu acabei não falando. Então eu vou começar pela peste negra, que foi uma doença bastante antiga, mas ela teve um surto bastante grande na Idade Média, na época por volta de 1300, 1350, isso é século XIV. E ela ficou conhecida como peste negra porque ela provocava um monte de manchas negras sobre o corpo da pessoa. E, na verdade, ela era transmitida pela pulga dos ratos. Não é difícil de os ratos contaminados. E não é difícil entender a rápida proliferação da doença durante a Idade Média, porque as condições de higiene na época eram muito ruins, o saneamento básico inexistia, os animais eram criados junto com as pessoas, as casas eram amontoadas, as cidades eram cercadas por muralhas, e isso tornava-se o local perfeito para a rápida disseminação dos ratos e automaticamente da peste. Conforme as condições de higiene foram melhorando e automaticamente os ratos foram diminuindo, a peste foi aos poucos desaparecendo. A notícia boa é que a peste negra, ela existe ainda hoje, por incrível que pareça, e ela tem cura. Então, essa cura se dá por meio de antibióticos e, obviamente, a higienização, que graças a Deus hoje ela é muito boa, né? Nós temos hoje condições de higiene muito melhores do que durante a Idade Média. É muito antiga e que de tempos em tempos assolou a humanidade foi a cólera. A cólera foi uma doença também bastante ligada às condições de saúde, porque a contaminação se dá ainda por meio da água e alimentos contaminados. Então, onde quer que as medidas de saúde pública ou regiões onde a saúde pública do país não são favoráveis, a cólera se faz presente. Então, dá para imaginar que regiões, países ou épocas até onde as condições de saúde não são adequadas, a cólera se dissemina rapidamente.
Uma grande epidemia de peste ocorreu no século XIX, por volta de 1817, mais ou menos, e matou muita gente, centenas de milhares de pessoas. A notícia boa é que a cólera tem cura atualmente, e essa cura se dá através de antibióticos. A tuberculose é uma velha conhecida nossa, ela é muito antiga, começa a surgir, né, a tuberculose praticamente desde a evolução do homem, quando o homem torna-se bípede, né, ou seja, quando ele deixa de ter os 4 apoios, né, e passa a andar com 2 pernas, né, deixa de ser como os outros animais, portanto. E como essa doença ela é transmitida por vias respiratórias, ou seja, o seu contágio ocorre através do ar, quando as civilizações começam a viver em aldeias, que depois essas aldeias vão se transformando em cidades, o contágio da tuberculose vai aumentando. Então, praticamente, a tuberculose acaba se expandindo, né? Conforme as civilizações vão se expandindo também. E um grande surto de tuberculose atinge o mundo todo no século XIX, que é essa época aqui, né? 1850, né? Século XIX. E por incrível que pareça, a tuberculose ela tem ressurgido atualmente. A boa notícia é que tem cura, né? A tuberculose atualmente tem cura, e essa cura ela se dá também através dos antibióticos. A varíola, ela é uma doença que é também bastante antiga, desde antes de Cristo, passou pelo Egito Antigo, atingiu o Império Romano. Essa também não escolhia classes sociais, né? Ela passou pelos reis, não perdoava reis, nem mesmo o faraó. No século XVI, quando os europeus chegaram aqui na América, ela acabou matando muitos nativos, não só na América Central, né, ali onde viviam os astecas, os incas, mas também aqui no Brasil. Ela acabou dizimando muitos indígenas brasileiros. Então a varíola, ela acabou matando muita gente, e dizem até que tem não há comprovação sobre isso, mas há quem acredite que a varíola tenha sido introduzido propositadamente aqui na América, né, pelo exército espanhol, né, por Hernán Cortés e Pizarro, para facilitar a conquista dos espanhóis. Então a gente não tem essa comprovação, mas existe essa teoria da conspiração aí, que eles teriam feito isso para facilitar a conquista, né, a dominação aqui na América. A varíola não tem cura, mas tem vacina para prevenir. Então aqui fica o alerta, né, para as campanhas de prevenção, né? Por isso que muitas dessas doenças elas têm voltado, né? E nós temos que prevenir, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Essa próxima doença é bastante conhecido nosso aqui, bastante falado atualmente. Infelizmente, alguém já ouviu falar a doença gripe espanhola, né? Mas alguém já ouviu falar desse vírus aqui, vírus influenza?
H1N1 já recentemente? Pois é o vírus da gripe. Em 1918, né, essa época aqui, durante a Primeira Guerra, ela foi batizada, essa gripe, de espanhola. Na verdade, não tinha nada a ver com a Espanha, né? Mas os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra, eles não queriam divulgar o vírus, né, da gripe. Mas a Espanha era um dos poucos países neutros durante a Primeira Guerra e por isso tinha uma imprensa livre para noticiar a praga. Só assim eles podiam combater a gripe. E a Espanha fez isso, né? E acabou, a gripe acabou, logicamente, matando muita gente na Espanha, mas acabou recebendo esse nome por isso, né? Pelo fato da Espanha ter divulgado o vírus da gripe. E por isso que teve, a gripe recebeu esse nome, na verdade. Atualmente, existe vacina, né, contra o vírus, né, da gripe, só que ela previne somente contra alguns vírus, né, da gripe. Por isso que dizem que temos que todo ano nos vacinar, porque a cada ano novas pesquisas são feitas, né, para criar vacinas cada vez mais eficazes, né? A gripe espanhola matou muita gente no mundo todo, mas na verdade ela veio dos Estados Unidos. É a tifo, né? Ela é uma doença causada por uma bactéria que, inclusive, é facilmente transmitida quando há aglomerações. E daí ela ser facilmente transmitida em épocas de guerra, né? E por isso que a gente tem essa data aqui, né? Então ela teve um surto muito grande durante a Primeira Guerra Mundial também, porque você tinha aqueles soldados nas trincheiras, né? E as trincheiras eram um local de muito rato, né? Que as pessoas eles ficavam ali meses, né? E comiam ali, faziam as necessidades ali mesmo, né? Então era muito comum. E regiões onde tinham grandes aglomerações, então campos de guerra, campos de refugiado, campos de concentração, locais onde tinham exércitos, prisões, né? Então era muito comum o tifo, né, ocorrer nesses locais, né? E em épocas onde tinham essas coisas. E era causado por bactérias, né? E se proliferava muito rápido nesses locais. E aqui nessa imagem a gente tem o exército de Napoleão Bonaparte, quando ele foi fazer aquela campanha na Rússia, né, que ele foi atacar a Rússia, acabou perdendo ali, e o exército de Napoleão também foi atingido por uma epidemia de tifo. E ele é transmitido pela pulga do rato, né, esse tifo endêmico. Então tem tudo a ver também com as condições de higiene do local. Importantíssimo destacar que atualmente há medicamentos para tratar a tifo, então isso é uma notícia excelente, muito boa. A febre amarela é uma doença também bastante antiga que acabou chegando aqui no Brasil quando os navios negreiros chegaram para trazer os escravos da África para trabalhar na cana-de-açúcar aqui no Brasil na época quando o Brasil foi colonizado. Então é uma coisa bem antiga, isso é século XVI. E o transmissor é um velho conhecido nosso, o mosquito Aedes aegypti, transmitido
que transmite também, na verdade, a dengue, a febre, a chikungunya e o vírus Zika. A transmissão, na verdade, é feita quando o mosquito picou antes uma pessoa infectada com a febre. A febre amarela, ela teve um surto muito grande, né, em 1960 na Etiópia. E a boa notícia é que existe atualmente a vacina da febre amarela e essa vacina tem uma grande durabilidade, né? Ela dura 10 anos. Então, você tomando a vacina da febre, você fica aí protegido durante 10 anos. Era uma doença praticamente erradicada no Brasil em 2016, estava erradicada. Era a principal causa da morte de crianças, né, da mortalidade infantil, até a invenção da vacina em 1963. A vacina contra o sarampo foi criada em 1963 e ela tinha sido erradicada, né, em 2016. Aí o que acontece? A gente começa a ter notícias, né, que essa doença volta, né, em 2018, e isso é um total absurdo, né? E aí a gente descobre o sarampo é altamente contagioso, né? Porque ele é transmitido, né, de pessoa por pessoa, e a gente descobre que as pessoas não estão se vacinando, né? Então, aqui fica o meu de todas as pessoas, né? O alerta para as campanhas de vacinação, né? A cura, na verdade, a cura é simplesmente tratar os sintomas, né? A febre, enfim, o que causa aí o desconforto, né, do sarampo. Porque a gente tem as campanhas de vacinação e tem que vacinar, né? Porque o sarampo ele tem voltado, né? O que é um total descaso das famílias, né? Com essas campanhas de vacinação. Então fica aqui um alerta, né? Para as mães e as famílias levarem as crianças para serem vacinadas, né? Porque o sarampo é uma doença que tinha sido erradicada e tem voltado. A malária é uma doença muito antiga, ela existe até hoje e, diferente de outras que a gente tem falado, ela é causada por um parasita, um protozoário que pode ter se originado nos gorilas. A contaminação, portanto, não se dá de uma pessoa para outra. Então, uma pessoa não transmite para outra. A contaminação é feita pela picada, na verdade, de um mosquito, esse mosquito Anopheles, e a cura, ela tem cura, né? Na verdade, tem remédios, né, para curar a malária. Então, essa é uma boa notícia, apesar de ser uma doença bastante séria, né? Então, essa questão aqui de ser causado por parasita, mas ela é uma doença considerada bastante séria e bastante preocupante também. A boa notícia é que nós temos remédios atualmente que curam a malária. A última notícia, é uma doença que na década de 80 causou muito pavor na sociedade, e na verdade ainda causa, né? É a AIDS, né? Que é uma doença, aqui, né, tem a data, né, 1980, né, que ela
praticamente assim surgiu, ela é uma doença, na verdade, do nosso sistema imunológico, né? Ela é uma deficiência, ela causa uma deficiência no nosso sistema imunológico. Conforme a doença avança, ela vai interferindo cada vez mais, né? Conforme a doença progride, ela vai interferindo ainda mais no nosso sistema imunológico e a pessoa fica cada vez mais vulnerável a doenças. Então, ela é uma doença extremamente oportunista, né? E aí a gente fica vulnerável a doenças como o câncer e uma série de outras doenças. Na verdade, não há cura para a AIDS, mas a boa notícia é que nós temos remédios que reduzem drasticamente a progressão, o aumento da doença. Então, as pessoas hoje conseguem viver bem, dentro do possível, com a AIDS. Espero ter contribuído com essa aula para aumentar um pouco o conhecimento de vocês e dizer que essas doenças contribuíram para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas que usamos atualmente e, de uma certa forma, contribuíram muito para os estudos científicos que nós temos hoje, né? E aí a gente está falando hoje desses estudos que estão sendo feitos e essas discussões com a cloroquina para vencer aí o coronavírus. Enfim, né, de uma certa forma essas doenças serviram para isso, né, para fazer esses estudos e a gente tentar reverter esse coronavírus, né? Vamos lá, queridos. Um beijo grande, amo vocês.